O que dizer de um homem visto como um pai de família exemplar, bom companheiro de conversas e pescaria com seus amigos, mas um monstro na intimidade? Um homem que transformou sua filha em sua mulher por 24 anos, mas que também confessou ter trancafiado durante anos sua própria mãe no sótão de sua casa, onde inclusive cobriu as janelas para que ela nunca mais visse a luz do dia. O caso de hoje é a história de Elisabeth Fritzl, que em 1984 desapareceu e o local onde ela estava era tão improvável que lá foi o único lugar onde ninguém pensou em procurar por ela. Num porão, a 6 metros do solo de sua própria casa. A vida parecia normal no entorno do prédio do edifício situado em Admstetten, na Austrália, onde residia os Fritzl. Crianças brincavam na piscina do prédio, moradores iam e vinham, mas o que ninguém poderia imaginar é que, a 6 metros abaixo do solo, uma prisioneira gritava por socorro sem ninguém ouvir. Elisabeth Fritzl nasceu no dia 8 de abril de 1966, filha de Rosemary e Joseph Fritzl. Elisabeth tinha 7 irmãos que moravam todos juntos na mesma casa, na pequena cidade de Admstetten, na Austrália. E todas as manhãs ele a visitava no porão e ocasionalmente passava a noite por lá, justificando a esposa que estava trabalhando nas máquinas que vendia. Ele também dizia que o porão era seu local de trabalho e não deixava ninguém entrar lá, nem a esposa, nem os filhos. E depois de se certificar de estar sozinho, ele adentrava pela passagem secreta do porão. E essa rotina sórdida permaneceu por terríveis 24 anos da vida de Elisabeth Fritzl. Elisabeth passou a engravidar também em consequência dos abusos e teve 7 filhos naquele calabouço sórdido. E na primeira gravidez de Elisabeth, ela perdeu o bebê. A criança nasceu com problema respiratório e acabou morrendo 3 dias depois, porque Joseph não quis levar para o hospital. E então, ele queimou o corpinho do recém-nascido em um fogão de lenha. E ao longo dos anos, Elisabeth deu à luz a mais 6 bebês. Sozinha naquele porão imundo, ela fez os seus próprios partos. E Joseph providenciou à filha desinfetante, uma tesoura velha e um livro de 1960 que falava sobre partos. E como o espaço foi ficando cada vez mais apertado, ele colocou Elisabeth para cavar lá embaixo para improvisar mais cômodos até chegar a quase 40 metros quadrados o porão. E o local passou então a ter um chuveiro, 2 dormitórios e uma sala de estar com uma pequena TV. E com 4 anos de cativeiro, Elisabeth então deu à luz ao seu segundo filho, uma menina que ela chamou de Kirsten. 2 anos depois, outro bebê nasceu, um menino chamado Stephen. As 2 crianças permaneceram no porão e Elisabeth tentou educá-los da melhor forma que fosse possível. Aos filhos, ela dizia que o paraíso estava lá fora e que um dia todos iriam conhecer. E Elisabeth engravidou novamente com o passar dos anos e passou a ter 6 filhos com ela no cativeiro. O local ficou muito apertado e Joseph decidiu então tirar 3 crianças de lá. Alexander, Lisa e Mônica. Eles foram eleitos pelo algoz para viver no andar de cima sob os cuidados dele e de sua avó. Joseph então simulou o abandono dos bebês na porta de casa com uma carta escrita por Elisabeth, onde ela pedia que cuidassem deles, alegando que a seita que ela fazia parte não tolerava crianças. E os outros 3 filhos, Kirsten, Stephen e Félix, foram mantidos no porão junto com a mãe. E o velho Joseph tinha também o hábito de desligar as luzes do porão quando queria impor terror na filha e nas crianças. Ele os ameaçava de morte o tempo todo. E por 2 vezes deixou Elisabeth e as crianças trancadas no porão e foi tirar férias de 4 semanas na Tailândia. É assustador pensar que esse monstro poderia ter morrido e deixado essas vítimas presas para sempre naquele porão imundo, pois só ele tinha as senhas das passagens secretas. Mas a família nunca desistiu também de procurar Elisabeth e quando estavam muito obcecados, Joseph ia lá e fazia Elisabeth escrever uma nova carta dizendo que estava tudo bem.
A Elizabeth tinha 18 anos quando foi trancafiada naquele porão. E sua filha mais velha agora já estava com 19 anos. Então, conseguimos ter uma ideia de quanto tempo ela passou naquele porão, não é verdade? E é bizarro imaginar que ela criou uma filha até a idade adulta e que eles continuavam lá por todo esse tempo. E os anos passados nessas condições tão horríveis afetaram gravemente a saúde de todos eles, de todas as vítimas, e isso provocou indiretamente a libertação delas. No dia 26 de abril de 2008, essa tragédia foi descoberta. Kirsten, a filha mais velha, ficou muito doente e foi piorando a cada dia até desmaiar no porão. Desesperada com a situação da filha, Elizabeth passou então a implorar para Joseph que a levasse para o hospital. E com muita má vontade, ele a colocou no carro à noite sem ser visto por ninguém e a largou na porta do hospital. Então a equipe médica começou a atender a menina, que passou a piorar muito, apresentando sinais graves de desnutrição, pele muito pálida e sinais comprometidos. A pele era totalmente enrugada, sem vigor algum. As gengivas, sem dentes, sangravam e os olhos não suportavam a luz. Como ela estava sem documentos, o hospital decidiu chamar a polícia. Com o passar das horas, a menina entrou em coma e a notícia se espalhou pelos jornais e TV. E como eles tinham uma TV no cativeiro, Elizabeth então estava acompanhando tudo. E começou a implorar para que a deixasse ir até o hospital. Ela precisava conversar com os médicos e fornecer as informações que eles estavam pedindo sobre a garota. E ela jurou que não ia contar nada do que estava acontecendo e nem denunciá-lo. Então Joseph acabou concordando e a levou até o hospital e a deixou lá. E ao chegar ao hospital, ela foi levada a uma sala separadamente com policiais. E ao perceber a cor pálida de sua pele e o péssimo estado dos dentes, a polícia passou então a interrogar Elizabeth. E nesse momento, ela decidiu então contar tudo. Ela concordou em explicar tudo para a polícia se eles prometessem que ela nunca mais veria o pai dela outra vez. Naquela noite, Elizabeth foi levada sob custódia e contou toda a sua história para a polícia. Explicou que seu pai a mantinha cativa no fundo de um porão e desde os 18 anos, e falou sobre os filhos vivos e os filhos mortos e sobre as torturas psicológicas e físicas que sofreu e vinha sofrendo, deixando a polícia completamente chocada com a história. Então, no dia 26 de abril de 2008, com 42 anos de idade, Elizabeth foi libertada juntamente com seus filhos, e o mais novo com 5 anos apenas. Eles então puderam finalmente ver a luz do sol, ver a luz do dia. Joseph foi preso imediatamente e Rosemary Fritzl fugiu de casa por razões ainda não compreendidas. O caso foi para a mídia do mundo inteiro, foi um choque para todo mundo, não só para a família da Elizabeth, porque o Joseph era muito conhecido na cidade e muito respeitado também. Ele era aquele típico cidadão de bem que ninguém tinha nada de mal para falar dele. E o julgamento do Joseph começou no dia 16 de maio de 2009. Ele entrou no tribunal acompanhado por 6 policiais, escondendo o rosto o tempo todo. Inicialmente, ele confessou ser culpado por estupro e incesto, mas negou a acusação de queimar o corpo do bebê que não sobreviveu. No período do julgamento, ele mandava cartas para a filha dele pedindo perdão e também pedindo dinheiro. E no segundo dia do julgamento, ele então decidiu se declarar culpado de todas as acusações, depois de ver o depoimento que a filha Elizabeth havia gravado. Um depoimento de vídeo de 11 horas em que ela contava tudo o que tinha acontecido naquele lugar. O vídeo foi exibido numa sessão a portas fechadas e todas as pessoas que ali estavam chorou ao ouvir os relatos do que ela passou. E no dia 19 de março de 2009, 4 dias depois do primeiro dia de julgamento, Joseph foi julgado, culpado e condenado à prisão perpétua pelos crimes de incesto, estupro, cárcere privado e homicídio. A pergunta que ficou é como ninguém percebeu o que acontecia naquele edifício.
E um dos quartos da casa chegou a ser alugado por 12 anos para um mesmo inquilino que afirmou, inclusive, ter ouvido sons com origem no porão. Mas Joseph sempre lhe assegurava que se tratava do sistema de aquecimento de gás. E depois da revelação do caso, vizinhos se mostraram espantados e disseram jamais terem desconfiados de tal situação. E a mãe de Elizabeth, será que não sabia de nada? Começaram a se questionar, será que ela sabia desse lugar? Será que ela sabia o que estava acontecendo e escolheu fechar os olhos e fingir que não sabia de nada? Os familiares garantem que ela não sabia de nada e que depois da descoberta, ela passou muitas horas chorando naquele porão, observando as paredes rabiscadas com os desenhos das crianças. E Joseph, depois que o mundo descobriu o segredo que ele guardava dentro daquela casa, ficou conhecido como o monstro de Amstetten. Hoje, o monstro de Amstetten tem 87 anos de idade e, segundo reportou um jornal austríaco, ele está apresentando sinais de demência. Ele vive recluso em sua cela, sem interagir com outras pessoas. E segundo seu advogado, ele não sente nenhum remorso pelo que fez e se diz injustiçado, pois a sua intenção era apenas proteger sua filha das maldades do mundo. E depois de ser libertada, Elizabeth e seus filhos passaram um ano em uma clínica sob a proteção do Estado, aprendendo a viver socialmente. As crianças tiveram dificuldades de se adaptar à vida ao ar livre. O jovem Stephen, ele tinha dificuldade para andar. Já nos seus primeiros 18 anos de vida, o rapaz tinha 1,73 m de altura e viveu confinado naquele porão de apenas 1,70 m de altura. E o garotinho Félix passou muito tempo acariciando o gramado no jardim. Tinha sensação diferente para as mãozinhas que jamais havia tocado algo na natureza. E outras vezes as crianças ficavam abismadas só de ver uma nuvem passar no céu. Elizabeth, hoje, seus 6 filhos vivem com novas identidades e protegidos pelas autoridades austríacas em um vilarejo. E em documentos oficiais, esse local onde Elizabeth vive com seus filhos é citado como Vilarejo X. E como pedido de desculpas pelo sofrimento que passou nos 24 anos de confinamento, a Áustria pagou uma quantia milionária para Elizabeth, além de uma pensão mensal. E a privacidade de Elizabeth e de seus filhos é religiosamente resguardada. Quando algum repórter se aproxima da casa toda colorida de 2 andares, onde ela vive com os filhos, a comunidade se mobiliza e põe a imprensa para correr. Elizabeth hoje tem 56 anos e é casada com um de seus guarda-costas. O governo deu a ela o direito de andar sempre escoltada por agentes de segurança. E para pagar os anos de privações, Elizabeth gosta muito de ir às compras. Ela tirou carteira de motorista e tem compulsão por banhos, como se ainda trouxesse na pele o cheiro nojento do porão úmido em que viveu por 24 anos. E segundo um jornal britânico, sua filha mais velha, Kirsten, hoje com 33 anos, está namorando. Stephen, de 32 anos, é marinheiro mercante e Félix, o mais novo deles, trabalha na Câmara Municipal da cidade. Editoras propuseram milhões para Elizabeth contar seu drama em um livro, mas ela recusou todas as ofertas e se dedicou a reconstruir sua vida e de seus filhos longe do sensacionalismo. E você, o que achou da história de hoje com a Elizabeth Fritzl? O terror que ela viveu por 24 anos, tendo seu pai como algoz? Deixe nos comentários, quero conhecer sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, que é muito importante para o canal se desenvolver. E te espero no próximo vídeo, na próxima história. Até lá!